E a gente está falando em saúde. É claro que agora nós vamos conversar sobre os perigos do consumo de alimentos fora de casa. A nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas têm esse hábito, né? Se já sofreram algum mal-estar por conta disso. Vamos ver? Na correria do dia a dia, às vezes não dá tempo de parar para comer e a fome aperta nas horas mais impróprias. Uma pipoca de rua pode salvar a sua vida neste momento. Mas eu quero saber, você se preocupa com a procedência dos alimentos que você come fora de casa? Realmente não. Eu sento na mesa lá e mando ver o que tiver de vir lanche e como, sento lá e como. Me preocupo. Preocupo em partes, né? Eu procuro sempre procurar um lugar mais asseado, que esteja mais limpo. Mas eu sou bem desleixado com essas coisas assim, eu como em qualquer lugar, não tenho por isso. Normalmente não. Quando você come fora, qual que é o seu critério para escolher o lugar que você vai comer? Nenhum, eu como em qualquer lugar. Geralmente eu prefiro ir em lugar onde é fixo, assim, não em barraquinhas ou o pessoal que fica assim na rua. A higienização, se os produtos estão limpos, se a pessoa usa equipamentos específicos. Eu procuro sempre ver se o local é limpo, se eles estão com luvas, né? Para diminuir o risco aí de bactérias, essas coisas. Mais barato. Não tem medo de ficar doente? Ah, até a gente tem, mas na hora da fome a gente come em qualquer lugar. Você já ficou doente por causa disso? De uma intoxicação, dor de barriga? Olha, já fiquei. Uma vez eu tive uma bem forte, porque eu tomei um suco de laranja, que ele era espremido junto com a casca. Nossa, menina, fiquei mal. E depois disso você aumentou o seu critério? Ai, aumentei. Aumentei sim, porque é a saúde da gente, né? O que eu gastei daquela vez lá deu uma intoxicação brava, então eu comecei a vigiar melhor. Aí, se você também almoça em restaurante, gosta de parar nas lanchonetes das estações de trem e não resiste quando vê aqueles chocolatinhos vendidos dentro do isopor, presta atenção nessas orientações que o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria e Vigilância Sanitária, Rui Damenhai, veio aqui trazer pra gente. Seja bem-vindo, Rui. Prazer, obrigado pelo convite. Você viu que o pessoal ali não tá muito preocupado, né? Mas a gente deve se preocupar, Rui, onde a gente está se alimentando. Olha, é o que eu sempre falo, é muito difícil você pegar uma pessoa que passa 6 meses sem ter um episódio de uma diarreia, por exemplo. A diarreia não vem do nada, a diarreia vem de uma contaminação e muitas vezes do alimento, né? Então, a falta de higiene, de você comer um alimento com as mãos sujas, o alimento mal armazenado, mal preparado, tudo isso favorece aí o aparecimento dessas doenças transmitidas por alimentos que podem ter consequências grandes, né? Com certeza. Agora, segundo a sua experiência profissional, o que a gente deve avaliar? Qual que deve ser a nossa preocupação na hora de escolher onde a gente vai almoçar, comer um lanchinho? No programa aí mesmo, na matéria, passou uma coisa importante. Sempre tenta um lugar fixo. Essas barracas, essas coisas transitórias de ambulante, para você ter uma ideia, pela legislação sanitária, somente quem trabalha com dog, né, com hot dog, que teria licença. O resto é tudo clandestino, tá? E basta a gente ir numa praça, basta a gente ir numa feira, que você vê que tem um monte de gente comercializando isso. Então, é um risco muito grande. Agora, quando você escolhe o local, ele deve ter uma aparência de limpo, né? Quer dizer, você imagina, se o local onde você vai consumir o alimento estiver sujo, você imagina lá dentro, na cozinha, como é que não vai estar. Tem horas que é melhor nem imaginar, né? Tem até, o pessoal até brinca, porque teve uma legislação que falou assim, né, tem aquela plaquinha, visite nossa cozinha. E tem gente que você for visitar a cozinha, você leva uma panelada na cabeça, né, porque o negócio é complicado. Então, assim, veja a questão da higiene do local, veja a questão da uniformização das pessoas também, é muito importante que as pessoas que lidam com o alimento, elas tenham touca de cabelo para evitar que caia o cabelo no alimento. E, basicamente, quando é possível, ver a questão do armazenamento, porque o que mais dá problema quando você fala de alimentação é o alimento que estraga e está mal conservado, né? Então, isso é uma questão muito importante, porque o alimento ele precisa ser mantido uma temperatura baixa, porque senão ele começa a estragar com o tempo. Um exemplo bem claro disso, arroz à grega.
A arroz à grega é terrível. Por quê? Porque a cenoura, uma vez cozida, ela estraga muito fácil. Então, se você tem o arroz à grega é um tem arroz à grega alimento... uma semana dentro da geladeira. É complicado. Para você ter uma ideia, os próprios, não sei se vocês já viram isso, tem muito restaurante, aquilo, que eles fazem promoção, tipo, depois das 14 horas o quilo cai para tanto. Por quê? Porque a comida já está naquele ponto que começa muitas vezes a estragar, porque fica lá, às vezes numa temperatura não a temperatura correta, né? Existe uma temperatura limite para você armazenar o produto quente e o produto frio. Se você não respeitar isso, com o passar do tempo, você começa a ter problema. Então, mas até na comida aquilo fica exposto, fica, né? E as Quer dizer, pessoas, não fica muitas armazenado. vezes, isso que eu falo, a pessoa às vezes não tem, o usuário não tem noção. Então ele vai conversando, na hora que ele conversa, na hora que ele vai bater no papo, a saliva pula para cima da comida. E quanto mais o tempo passa, pior fica. Então, assim, a gente... O Fred já está até fazendo careta, ele nunca mais vai comendo comida por quilo. Na verdade, assim, mas a gente fala por quilo, mas não é só isso. Quer dizer, existem outras questões. Agora, basicamente é ver a questão de você ter bons hábitos de higiene, tá? Isso é muito importante. E uma coisa que sempre é uma dica importante para quando a gente fala numa condição como essa, é tipo assim, quem mexe com alimento, quem serve alimento não pode mexer com dinheiro, tá? Porque o dinheiro é extremamente contaminado e se você não tiver esse cuidado, você vai acabar, você se contamina. Fica difícil, né? Ele geralmente cobra o alimento, né? Aí que tá, tem muito, por exemplo, dogueiro, né? Que eu falei que é uma coisa regulamentada. Tem muito dogueiro que trabalha em dois. Um tá lá preparando o sanduíche, não sei o que, e outro tá recebendo dinheiro. Porque isso você já elimina uma série de problemas. Agora, e o uso de luvas? Porque tem lugares que usam as luvas e tem lugares que não usam, que acham que é melhor não usar. O que é mais certo? O mais certo é manter as mãos limpas. Lavar a mão, às vezes, pode ser melhor que usar luva. Porque muita gente também usa a luva que a gente fala, para inglês ver, né? A pessoa põe a luva e fica com a luva o dia inteiro lá. O que vai resolver? Não resolve nada. Faz o lanche e pega o dinheiro faz com a luva. Faz o lanche, pega o dinheiro com a luva, vai no banheiro com a luva. Então, é complicado. Então, o importante é sempre higienizar a mão. Isso é uma questão, a Organização Mundial de Saúde reconhece que o ato de lavar a mão é a melhor maneira de você evitar a contaminação e a transmissão de doenças. Churrasquinho grego pode? Eu duvido que ele não come churrasquinho grego. Eu vou falar uma coisa. Pastelzinho. Não é? O churrasquinho grego, coitado do churrasquinho grego. Bom, o Fred ele é bastante estigmatizado, né? Churrasco grego. O churrasco grego, lógico, que muitas vezes por estar ficando rodando no meio da rua, tá certo? Na calçada, o dia inteiro, ele fica lá, vem o churrasco, a carne, o negócio, a cebola e a poeira junto e tudo que tem direito. Agora, não é só o churrasco grego, né? Você tem outras coisas muito piores, você tem, sei lá, o yakisoba da vida, você tem o tempurá da vida, o pastelzinho da feira. Pastelzinho da feira, o grande problema do pastelzinho da feira não é o pastel, né? O que mata no pastelzinho da feira é aquele vinagrete. Tá? Porque o vinagrete, muitas vezes, o que acontece? A legislação sanitária, ela fala, por exemplo, que você deve ter tudo em sachê, tudo individualizado. Porque você imagina o seguinte, tem o potinho com uma colherinha, a pessoa dá uma mordida no pastel, aí põe o vinagrete, encosta lá, junta o vinagrete com a baba da pessoa. Então, na hora que ela voltar lá, tudo aquilo que tá, todo aquele potinho já está contaminado. E aí complica. Então, muitas barraquinhas de feira, o que eles fazem? Eles fazem um copinho pequeno de café que é individualizado. Sim. Então, cada um pega o seu e come. Aí você tem uma segurança maior. Ok. Então, quais os tipos de alimentos que a gente tem que ter um cuidado extra, assim, quando a gente vai buscar uma alimentação fora de casa? Olha, o que a gente deve priorizar? Alimentos que são chamados de altamente perecíveis. Peixe, fruto do mar, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso estraga muito fácil. Principalmente quando a gente fala do verão, né? No verão é complicado. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma outra coisa que isso vale muito para quando a gente fala de ambulante, às vezes, por exemplo, bebida gelada, né? Pessoal, põe um gelinho, não sei o quê. Como é que foi feito aquele gelo? Alguém já teve oportunidade de ver como que é a condição daquele isopor onde fica o gelo? É uma coisa terrível. Então, o gelo acaba sendo o transmissor de várias doenças. Isso na praia piora? Na praia, a caipirinha é o tal negócio, né? O limão, a pinga, o açúcar e o gelo. O gelo estraga tudo, que complica a coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que se a gente for levar tudo a ferro e fogo, você não faz mais nada. Então, a intenção não é essa. Agora, a intenção é alertar, porque os proprietários e as pessoas que vivem disso, elas também têm interesse em aprender e fazer um bom trabalho. Para ter melhores condições e receber melhor E veja, se você vai num lugar que você comeu e passou mal,
muito provavelmente nunca mais você volta no lugar. E não vai indicar para os amigos. E não vai amigos. indicar, pelo contrário. Se você vai, ó, aquele lugar lá eu comi, passei mal. Então, queima o local. Então, hoje em dia, lá no instituto que eu dirijo, muitas pessoas procuram a gente justamente para fazer treinamento, para fazer adequação. Olha, eu quero fazer direitinho, o que eu preciso fazer? Então, tem toda uma série de passos que você deve seguir. Tudo tem solução, então continua ligado, porque daqui a pouquinho tem mais dicas. Gente, ó, a gente vai continuar a falar sobre os cuidados com o consumo de alimentos fora de casa. Não se esqueça de participar no nosso WhatsApp, ó. 11 95033 6870. O Thiago vai colocar aqui, ó, 11 95033 6870. E com certeza você vai ter a sua pergunta colocada aqui no nosso programa. Escreve pra gente, eu quero saber. Dani, o que nós vamos aprender agora, hein? Olha, o pessoal tá mandando perguntas já aqui pra gente. Estão perguntando, Rui, aqui pra gente. Ó, boa noite, Dani, boa noite, Fabinho e Rui. Me chamo Roberto e falo de Guaíra, interior de São Paulo. Dizem que a famosa salada de maionese, ela é muito aconselhável não comer em alguns ambientes. Por quê, Rui? A maionese, ela tem a base da maionese é o ovo, tá? Então, ela precisa ser mantida numa temperatura baixa, porque tem o ovo, tem a cenoura, que eu falei do arroz à grega, que estraga muito fácil, tá? Então, é importante que a maionese seja bem armazenada, tá? Ela tem que estar numa temperatura baixa, porque aí ela mantém melhor suas características. Tem mais uma pergunta aqui do Leirson Afonso, da cidade de Bragança, no Pará. Ele falou assim, a comida de panela de pressão, ela mata todas as bactérias? Sim, o fato de... A gente não tem tanto problema de alimentação, senão ia ser uma carnificina, como a gente brinca. Não dá pra comer nada, gente. O que ajuda bastante é que a maioria dos alimentos são cozidos, então o cozimento, a temperatura do cozimento, ele vai e acaba tendo... Você mata as bactérias. O problema é depois, né? Porque aí o que acontece? Quer ver um exemplo? Eu sempre gosto de usar exemplo que eu acho que é importante. Por exemplo, o que é o grande perigo do churrasco? Tá? Churrasquinho lá, tá todo mundo contente, amigo, não sei o quê. A faca que você corta a carne, você não pode cortar legumes, o vinagrete, aquela coisa toda. Por quê? Porque a carne por si só, ela já tem salmonela. Tá? Só que a salmonela, muitas vezes, o que acontece? Pelo cozimento, pelo fato de você assar, tudo mata a salmonela. Certo. Só que a salada você come crua. Então, a faca que cortou a carne crua não pode ser nunca usada para você fazer outro tipo de alimento, entendeu? São cuidados básicos, mas que são muito, muito importantes. Então, aí fica aquela dúvida, né? O Rui mesmo brincou, falou assim, se a gente for levar tudo em consideração, a gente não pode fazer mais nada. Sim. Você recomenda comer na rua ou não? Olha, eu acho assim, eu acho que as pessoas comem, eu tento ser bem sincero com isso. As pessoas comem na rua muitas vezes por falta de tempo, muitas vezes porque não tem uma condição de você poder sentar e ficar com aquela história, 1 hora de almoço, bonitinho. Sim. A gente sabe que não é assim. Só que o que acontece? Tenta selecionar alimentos que são menos perigosos, né? Então, se você fizer isso, você vai estar cuidando da sua própria saúde, porque isso que nem na matéria, não, porque é mais barato. Só que assim, quanto custa um antibiótico, quanto custa um remédio para curar a intoxicação que você vai ter? Aí o que você economizou na comida, você vai gastar no remédio, fora que você corre o risco grande de ter uma complicação maior, às vezes ter que ficar hospitalizado, e fora tudo que a gente passa mal, né? Porque as doenças transmitidas por alimentos, elas não são doenças graves que levam à morte na maioria dos casos, mas elas dão um desconforto muito grande. Quem já teve sabe como é que é. Então, a gente deve evitar isso. Sempre também, hoje em dia é fácil de você ter na bolsa, no caso da mulher, do homem aqui no paletó, leva sempre um frasquinho de álcool em gel. Higieniza a mão antes de comer, isso é muito importante, tá? Porque a mão contaminada, ela vai contaminar tudo e aí dá. Então, se você mantiver a sua mão mais limpa, o risco que você tem de ter alguma complicação é bem menor, tá? Então, quer dizer, tem que levar tudo em consideração, viu, gente? Não é só o local onde você come, não é só o jeito que o alimento é preparado, você também tem que se cuidar. E várias dicas aqui, não só para vocês que gostam de comer fora, mas também para os proprietários dos restaurantes, exatamente, né? Com certeza. Um é importante um ajudando o outro. Eu acho que quem tem um restaurante tem interesse em ter uma boa clientela.
E aquele que come no restaurante quer comer uma comida de qualidade. Ninguém quer comer uma comida, mesmo que você pague barato, você não vai comer uma comida para você ter uma crise de diarreia e de vômito depois, entendeu? Ninguém quer isso, bem, né? Muito bem. Olha, quem quiser mais informações, né, quiser esclarecer alguma dúvida, tem o site embravisa.com.br e no Facebook eles também estão lá, Embravisa, tá bom? Aí vocês têm mais algumas dicas ali de cuidados, enfim, para todo mundo ficar bem, né? A gente quer ver todo mundo bem, não é, com Rui? certeza. O objetivo é esse. Obrigada por esclarecer todas as dúvidas Legal, aqui pra bacana. gente, Muito viu? prazer. Legal.